Qual o objetivo da aula? Ao final desta aula, o participante será capaz de definir salvamento aquático e afogamento, reconhecer as fases do afogamento em meio líquido, identificar os materiais básicos e auxiliares utilizados no salvamento aquático, identificar os riscos do salvamento aquático, diferenciar a atuação do bombeiro e do profissional do SAMU na cena do salvamento aquático. O que é salvamento aquático? São operações de resgate e salvamento de pessoas que se envolvam em ocorrências em água, seja o agente causador de acidentes. Esses acidentes podem ocorrer no mar, nas piscinas, em enchentes, em rios, lagoas, represas ou outros mananciais de água. Segundo o professor Dr. David Spillman, afogamento é aspiração de líquido causada por submersão ou imersão. O termo aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas, traqueia, brônquios ou pulmões, e não deve ser confundido com engolir água. O afogamento se divide em fases, por imersão em meio líquido. A primeira, angústia, pânico e submersão. Essa cadeia do afogamento ela pode ser quebrada a partir do momento que você interrompa uma das fases do afogamento. Ou seja, o processo poderá ser interrompido na medida em que ocorrer intervenção. Vamos assistir agora a um vídeo com as demonstrações das fases do afogamento por imersão em meio líquido. Em seguida, conversaremos a respeito das fases. O afogamento em curso é dividido em 3 fases. Primeira fase, angústia. Segunda fase, pânico. Terceira fase, submersão. Fases do afogamento por imersão em meio líquido. Primeiro, angústia. É o estado em que o nadador ou a vítima atinge quando perde suas energias para sair do meio líquido, sendo capaz ainda de gritar e acenar por socorro ou fazer poucos movimentos. Causas que levam a pessoa a ficar na fase da angústia. Estresse em nadadores fracos ou cansados, em água mais profunda ou que não dá pé. Correnteza que arrasta o banhista, cãibras ou qualquer trauma. Segunda fase do afogamento por imersão em meio líquido, pânico. Poderá se desenvolver a partir do estágio da angústia, quando a vítima perde suas forças, ou poderá começar imediatamente a imersão da vítima na água. As causas do pânico: fadiga da vítima, súbita inabilidade para nadar ou algum problema físico da vítima. Terceira fase do afogamento por imersão em meio líquido, submersão. Poderá ocorrer logo após o pânico, quando a vítima afunda no ambiente líquido. As causas da submersão: súbita inabilidade ou total inabilidade para nadar, falta de um equipamento flutuante. Deve-se lembrar que a intervenção na fase da angústia ou pânico é crucial, pois se a vítima ficar submersa, o salvamento poderá ser difícil. Agora nós vamos falar sobre os materiais e equipamentos utilizados para o salvamento aquático. Vamos agora assistir a um vídeo com a apresentação dos materiais e equipamentos para o salvamento aquático. Alguns dos equipamentos de salvamento aquático utilizados pelo Corpo de Bombeiros são flutuador portátil, nadadeira, máscara e tubo respirador. Dentro dos materiais de salvamento aquático, nós temos os materiais adicionais, como pranchão para salvamento, botes infláveis, chamamos de embarcações, helicópteros, jet ski. E ainda temos o PUSA, que é um equipamento utilizado para a retirada de vítimas de afogamento e de guarda-vidas da água. É fixado no gancho do helicóptero
localizado na parte inferior central da aeronave, que é o centro de gravidade do helicóptero. Ele é utilizado para içar pessoas vítimas de afogamento, juntamente com o guarda-vidas, do meio líquido, normalmente utilizados nas praias do litoral de São Paulo. Nós temos alguns meios para se fazer a intervenção no afogamento. Então nós vamos trabalhar com verbos, que seria o verbo alcançar, arremessar, remar e nadar. Trabalhando com o primeiro verbo, alcançar. É simplesmente tentar alcançar a vítima da margem. O socorrista tenta alcançar a vítima sem sair da margem, mantendo-se em situação de segurança. Quais são os meios? Estende-se um bastão, uma haste, até mesmo uma escada, desde que aquele que presta o socorro não adentre a água, exceto acidentalmente. Neste caso, o risco é, obviamente, baixo. Vamos agora assistir a um vídeo que demonstra algumas opções para alcançar a vítima de afogamento. Como auxílio no salvamento, pode-se utilizar uma haste para alcançar e resgatar a vítima com segurança. Segundo verbo, arremessar. Geralmente se refere a arremessar algum objeto flutuante a um nadador para que ele agarre e seja arrastado até um lugar seguro ou até a margem. O socorrista lança a mão de algum objeto flutuante, ele arremessa ou lança para quem está se afogando, para que esse se agarre e tenha melhores condições de ficar flutuando. Podemos utilizar como meios boia ou um frasco plástico fechado. Vamos assistir agora a um vídeo que demonstra algumas opções para arremessar. Quando não se consegue alcançar a vítima, o socorrista pode arremessar objetos flutuantes, preferencialmente presos a uma corda, como por exemplo uma boia ou um recipiente plástico. Vamos falar agora do verbo remar. Refere-se ao uso de embarcações. Esse meio deve ser utilizado por profissionais habilitados para isso. Ou seja, somente deve-se lançar mão de uma embarcação flutuante para alcançar a vítima quem for técnico para isso, porque não é qualquer pessoa que sabe remar e pode efetuar o salvamento. Trabalharemos agora com o verbo nadar. Consiste em nadar até a vítima e rebocá-lo, ou seja, retirá-lo do meio líquido. Considerado o elevado grau de risco envolvido, deverá ser a última opção a ser considerada. Ou seja, eu só vou nadar quando todos os outros recursos que eu estiver disponibilizado não surtirem efeito. Isso porque devemos lembrar de vários fatores, entre os quais até mesmo contaminação pelo meio líquido. E deve ser uma ação exclusiva por profissional habilitado. Somente o profissional que sabe que é habilitado a fazer o resgate de vítimas nadando, rebocando, é que deve se fazer esse tipo de salvamento. Agora nós vamos falar de riscos, os principais riscos no local de enchente ou no local que envolva meio líquido. Numa enchente nós podemos falar das bocas de lobo ou bueiros, que são armadilhas constantes, porque ela suga a vítima. Locais energizados, fiação. Locais energizados, postes de ruas e presença de fios descascados próximos ao meio líquido, pode levar a vítima a ser eletrocutada. Portanto, nós devemos nos afastar dos locais em que estejam energizados quando estiver envolvendo meio líquido. Outro risco, desabamentos e deslizamentos de terras próximos a meio líquido. Não utilizar os equipamentos de proteção individual no salvamento e resgate de pessoas, ou trabalhar sozinho. Vamos assistir agora a um vídeo que demonstra riscos da atuação de profissional não habilitado. A pessoa não habilitada não deve se arriscar a fazer a intervenção no salvamento, pois pode se afogar junto com a vítima. Atuação do profissional do Corpo de Bombeiros. Vamos falar de alguns aspectos gerais. Toda vez que for fazer intervenção no salvamento, ele deve analisar a situação de risco,
antes de iniciar a operação de salvamento. Ou seja, eu devo verificar o contexto da ocorrência, do salvamento que eu vou fazer, para depois começar a fazer a intervenção. Buscar sempre sua segurança e de sua equipe. A partir dessa análise pré-estabelecida, colocando sempre a segurança em primeiro plano, a própria e da equipe que estiver trabalhando, aí sim ele vai começar a atuar no salvamento. Deve-se sempre estar utilizando o equipamento de proteção individual adequado para a ocorrência. No caso de salvamento aquático, roupas isotérmicas, colete, capacete e outros materiais afins. Atuar sempre com um parceiro, ou seja, no mínimo sempre em dupla, jamais trabalhar sozinho. Agora vamos falar da atuação do profissional do SAMU. O que o profissional do SAMU deve fazer na intervenção de um salvamento aquático? Solicitar apoio de equipes especializadas. Aguardar os salvamentos da zona fria, ou seja, fora de risco. Prestar o APH e transportar a vítima ao hospital. Se, na cidade em que o profissional do SAMU estiver trabalhando, não existir corpo de bombeiros, consulte o seu gestor sobre a possibilidade de estabelecer parcerias para abordar eventos desta natureza.